Mas entrando agora na questão do Putin. Porque a gente pegou uma herança aí, falou de George W. Bush, por exemplo, e o que poucas pessoas se tocam, né? E da influência até ocidental na Rússia. A Rússia se disfarça de uma república democrática. Só que nessa República Democrática, o Putin está no poder desde 99. De vez em quando ele vai e sai de presidente, vira primeiro-ministro, faz ali um revezamento com o Medvedev, mas ele está lá desde 99. Daqui a pouco, ele mudou a Constituição para poder ficar até 2036, ele vai ficar mais tempo no poder do que o Stalin. E isso é muito emblemático, porque Estados Unidos, durante esse período, 99 até hoje, teve o Clinton, aí teve o Bush 1, aí o Putin tirando foto com todo mundo assim, ó. Aí vai mudando só o cara daqui. Saiu o Clinton, entrou o Bush, entrou o Obama, entrou o Trump, tá o Biden. E quando o Biden sair, ainda vai ser o Putin. Aqui no Brasil também, passou um monte de presidente, ainda é o Putin lá. Era o FHC, é verdade. Pois é, então esse cara tá todo esse tempo na Rússia e hoje ele é extremamente popular com o povo russo, né? A gente não sabe, né? É difícil saber. Não, assim, existe uma aceitação. Primeiro, quando você olha uma nação, você tem que olhar para a cultura política. E você pergunta para os chineses, vocês querem ser democráticos? Provavelmente a maioria vai falar, não, é muita confusão, você tá louco, olha o tamanho da gente. Eles fazem propaganda disso lá na China. Mas porque é real, porque existe uma cultura. Você fala assim, por que você acha que ele não quer ser democrático? Primeiro porque tem um histórico de como ele viveu. Uma autoridade central, uma grande burocracia. E a mesma coisa com a história da Rússia. Uma pessoa forte, um governo forte. Então, eles estão acostumados com isso, eles esperam, tem uma admiração nesse lado. Mas eu acho que tem um ponto interessante do que você colocou, que ninguém presta tanta atenção nisso. Mas o Putin se preocupa em parecer alguma coisa. Ele não foi só lá e anexou a Crimeia. Ele fez um referendo. Ele foi lá e disse que havia uma justificativa para aquilo. Parte da justificativa estava na proteção dos russos que viviam dentro do território ucraniano, porque o governo da Ucrânia passou uma lei que extinguia o idioma russo como idioma oficial da Ucrânia. Então, assim, tem todo um cenário que ele vai construindo. Algumas coisas acontecem de verdade, outras ele ajeita para aparecer, mas ele está sempre preocupado em não parecer um puro maluco sanguinário. O tempo inteiro ele vai programando. Tanto que os serviços de inteligência americanos falaram, o Putin está preparando um cenário, uma situação falsa para dar o motivo para ele entrar. Ele não foi lá e entrou. Ele não vai lá e fica lá e dá um golpe e fala daqui eu não saio. Ele faz eleição. Ele troca com o Medvedev, aí agora ele mudou a regra, tal, mas ele vai jogando mas de um mudou jeito... democraticamente. É que, óbvio, que aí essa é uma discussão muito problemática da democracia, que não é a regra em si, é a qualidade do funcionamento da regra, né? Então não adianta ter eleição e a eleição ser roubada. Então a qualidade da eleição tem que ser fidedigna, tal. Mas o que eu queria trazer, que eu acho que é um ponto que pouca gente fala, é que o Putin se preocupa com a aparência de parecer minimamente democrático. E ele fala o tempo inteiro em direito internacional. Qual é o direito dos americanos fazerem isso e a gente não poder fazer isso? Qual é o direito de irem lá e tirarem o idioma dos russos e eu não poder proteger os russos? Claro que a definição do que é russo muda, né? Uma hora é quem fala russo, outra hora é quem tem passaporte russo. Ele vai mudando de acordo com o cenário. Mas ele sempre busca uma explicação. E isso é interessante para a gente entender como ele pensa e como ele age. Eu acho que isso para agregar tem também sempre uma estratégia de se envolver em possíveis conflitos internacionais para desviar o foco. Como eu disse, claro. Ele estabilizou a Rússia, mas a Rússia não tem um PIB per capita muito alto. Se você sai um pouco de Moscou ou São Petersburgo, né, vocês fizeram isso. É um país pobre, mas tem uma coisa que eu acho que a gente não consegue apreciar o suficiente, que é, depois do colapso da União Soviética, a Rússia foi, acho que um dos poucos países na história que viu um colapso não só da sua economia, mas da sua expectativa de vida. Você teve um colapso enorme na expectativa de vida, sobretudo da população masculina. E numa situação em que houve um aumento dramático em suicídios de homens, sobretudo, que do nada...
alcoolismo, que não conseguiam mais apoiar suas famílias que viviam num sistema soviético. Então o perigo do desemprego não existia, porque na pior das hipóteses você trabalhava numa empresa estatal que fornecia algum produto que ninguém precisava. Abre um buraco, mas fecha, você estava empregado. Então o trauma vai além só do Putin, que esteve lá e de repente viu sua nação colapsar na Alemanha em meio de pessoas que celebravam nas ruas, né? A Alemanha Oriental virou uma grande festa por várias semanas quando a União Soviética acabou, e ele estava lá, isso foi difícil para ele, mas foi realmente uma catástrofe para o país. Isso precisa ser dito. A privatização e a democratização deu muito errado, né? Foi aquela terapia de choque, inclusive, né? Teve pessoas, grandes especialistas que diziam preciso transformar rapidamente a Rússia num sistema capitalista, só que não tinha as instituições. Então, o que aconteceu? Se tinha a ascensão dos oligarcas, o próprio Putin acumulou muito recurso, tornou-se um país extremamente corrupto, com uma concentração enorme de riqueza. Muito mais corrupto do que a gente. Então, quem não tem noção disso. Me contou isso, né, amor? Que a boa parte no leilão? Dos políticos... isso aí. Porque imagina um país onde nada é privado. De repente, vamos privatizar. Tudo, e rápido. Quem tem recurso para ganhar o leilão? Quem já estava lá Ou que tem controle político, entendeu? Tem um amigo, tal. Então, isso foi uma distribuição entre um grupo pequeno de pessoas. E Moscou, no início dos anos 90, tornou-se um caos. Tinha máfias controlando trechos das cidades. Era realmente uma anarquia. Eu tenho um amigo russo, que aliás é da Sibéria e hoje correspondente do New York Times na Venezuela. Nossa. E eu encontrei com ele... Ele gosta de morar bem, esse cara. Então, né? eu encontrei com ele e ele me falou, sabe por que eu gosto de morar aqui? Porque Caracas hoje é igual Moscou no início dos anos 90. Muita grana, um caos total. Ele diz, eu cresci assim. O Estado perdeu completamente o controle sobre o que está acontecendo, mas você pode ir numa balada assim, torrando $500 por uma garrafa de champanhe, etc. Porque a elite venezuelana, que tem fortes laços com o governo atual, não tem ninguém que controla, tem segurança privada, né? Naquela época, os ricos russos tinham os seus exércitos privados, porque não havia uma polícia funcional. Aí chega, o presidente era um alcoólatra. E tem um vídeo, você vai lembrar disso, que é realmente, assim, os americanos riem desse vídeo, vocês podem buscar no YouTube. É uma conferência de imprensa entre Yeltsin e Clinton, presidente russo e presidente americano. E o Yeltsin claramente está intoxicado, ele começa a cantar, o Clinton não consegue segurar, ele ri. E para os russos, aquilo é vergonhoso porque era uma grande nação, né? A gente pode discordar do sistema político, etc. Mas, assim, uma potência mundial. E aí vem palhaço no jardim da Casa Branca que faz o presidente americano rir da cara dele. Porque é uma pessoa claramente descontrolada. E aí chega o Putin. Ordem, vamos estabilizar isso aqui. Força. Então, muitos russos chegaram a associar a democracia a um sistema de descontrole total. Porque havia eleições livres nos anos 90 na Rússia. Só que virou uma bagunça enorme. E o Estado russo, por ser tão fragilizado, não conseguiu assegurar uma privatização ordenada, né? Porque tem privatizações que deram certo em muitos países ao redor do mundo. Mas aquela da Rússia foi realmente uma catástrofe. Então, por isso ainda acho hoje o Putin poderia ser competitivo numa eleição livre. Ele também mata seus opositores, então não temos como saber. Isso facilita um pouco as coisas, né? Envenena, mata, expulsa do país, confisca toda a propriedade. Exato. Oliver, acho que você está sendo um pouco precipitado. Porque não há provas disso, de que o Putin mata. Teve só um que morreu num assalto com vários tiros pelas costas sem terem levado nada. Mas ao ponto de acusar o Putin, Olha, um dos principais líderes da oposição morreu, foi assassinado a 300, 400 metros do parlamento. O outro líder da oposição está na cadeia hoje. Então, assim, tem muita perseguição de jornalista, etc., né? Você tem pessoas que dizem, não, é um país democrático no mundo inteiro, etc., normal.